Olá pessoal, vamos começar a primeira aula do curso de Introdução à Estatística. E antes de vermos tudo o que aprenderemos durante essa disciplina, vamos definir o que seria a inferência estatística, porque a partir dessa definição que iremos entender tudo o que aprenderemos durante todas essas aulas. Então, a inferência estatística é uma das partes da estatística que tem por objetivo, primeiro, planejar a coleta de dados oriundos de estudos das mais diversas áreas do conhecimento. Então, antes de fazer qualquer análise, a gente precisa de planejar o que vamos fazer, para aí sim coletar esses dados e essa fonte de informação que vai servir de insumo para a gente definir as nossas análises. Coletado esses dados, nós descrevemos o que estamos vendo. E essa descrição dos dados envolve tabelas, gráficos, medidas resumo, porque uma planilha, por exemplo, só com números, não nos diz nada. Mas a partir do momento que conseguimos transformar esses números em uma informação visual, como um gráfico, nós já temos informações úteis, vindas dos dados, que respondem os nossos objetivos. Depois disso, nós analisamos essas informações utilizando metodologias específicas, modelos apropriados para responder às perguntas que estamos fazendo, baseado nos dados que já obtivemos. E por fim, interpretamos essas informações e extraímos conhecimento para subsidiar as nossas decisões. Essa é uma das definições de inferência estatística, mas eu coloquei aqui porque ela é útil para a gente para entender todos esses passos e é exatamente essas 4 etapas que vamos aprender durante essa disciplina. Então, basicamente, a descrição do processo é essa. Primeiro, você tem os objetivos. Baseado nestes objetivos que partimos para a base de dados, ou seja, só construímos a nossa base de dados depois que definimos qual é o objetivo da nossa análise. Tendo o objetivo e a base, aí sim partimos para o modelo. O modelo só vai surgir depois que você tem as informações vindas dos dados e o objetivo central. E veja que tem também uma seta ligando os objetivos aos modelos. Isso porque muitas vezes, de acordo com o objetivo, nós devemos escolher modelos muito específicos. Então, o modelo, claro, vai nascer depois da base de dados, mas essa escolha vai depender dos seus dados e também dos seus objetivos. E unindo o modelo com a base de dados, que nós fazemos a inferência. E é esse o caminho que vamos percorrer durante essa disciplina. Vamos aprender algumas questões sobre os objetivos, vamos entender a importância da base de dados, da coleta apropriada dessas informações, a descrição dos modelos e, por fim, a inferência estatística. Para ilustrar esse processo, veja esse exemplo. Queremos estudar a relação entre rendimento e gasto de consumo em um conjunto de indivíduos. Então, esse é o nosso objetivo, entender a relação entre o rendimento e o consumo. Para entender o comportamento dessas duas variáveis, vamos buscar dados. Cada pontinho desse representa um indivíduo que tem um rendimento e também um consumo. Então, eu já tenho o meu objetivo, eu já tenho os meus dados, agora eu vou ter que gerar o meu modelo. Esse modelo, que nesse caso é uma reta, estabelece a relação entre o rendimento e o consumo e foi construído a partir dos meus dados. Então, de acordo com esse modelo, eu consigo fazer inferência e entender de fato essa relação, extrapolando para além desses dados que eu observei. E é esse o nosso roteiro de análise. Primeiro você vem com o objetivo, depois com o dado, o modelo e, por fim, as conclusões. Vamos ver mais um exemplo. Nesse caso, o objetivo é estudar a média de gol dos jogadores de acordo com a idade deles.
Então aqui a gente tem 6 jogadores diferentes. O primeiro é o Messi. No eixo X nós temos a idade desse jogador e no eixo Y representa a média de gols em cada idade que ele tinha. Então essa curva foi obtida primeiro porque você tinha um objetivo, estudar a média de gols dos jogadores. Depois você teve a base de dados construída, que nesse caso são essas bolinhas. E a partir do objetivo e da base de dados, a gente construiu um modelo. E agora eu posso tirar conclusões, fazer inferência sobre esse modelo. No segundo gráfico à direita, nós temos o Cristiano Ronaldo e essas bolinhas representam a média de gols do Cristiano Ronaldo durante toda a sua carreira. Veja que a curva do Lionel Messi está também junto com esse gráfico. Isso faz com que não somente eu consiga entender o comportamento do Cristiano Ronaldo em termos da média de gols, mas também compará-lo com outros jogadores, nesse caso com o Messi. Em inferência estatística, por exemplo, nós somos capazes de testar uma hipótese para dizer se essa curva do Lionel Messi é igual à curva do Cristiano Ronaldo. E igualdade aqui é igualdade estatística. E assim foi feito para todos os jogadores. Outro exemplo, será que o interesse pelo veganismo está crescendo entre os países? Para responder essa pergunta, para responder este objetivo, nós pegamos vários países e verificamos o interesse deles pelo veganismo durante os anos. E veja que interessante, na França, por exemplo, o interesse vinha crescendo desde 2015, mas a partir de 2018 ou 2019, esse interesse está cada vez mais estacionado. Diferente da Alemanha, que a partir de 2018 começou a crescer mais ainda. Então, esse é o papel dos dados. É você olhar o cenário e entender o comportamento mais geral baseado nestes dados que nós coletamos. E olha que curioso, o Reino Unido, que é o segundo gráfico da primeira linha, ele tem uma sazonalidade. Daí a importância de termos uma análise descritiva muito boa, porque quando temos um gráfico como esse, nós conseguimos extrair informações úteis que passaria despercebido se estivéssemos, por exemplo, numa tabela. O livro-texto utilizado nessa disciplina é esse de Estatística Básica, do Bussab e Moretin. Existem outras bibliografias, mas essa nós consideramos a mais completa e a mais útil para a gente, especialmente considerando a audiência dessa disciplina, que são de alunos heterogêneos, vindos das mais diversas áreas. E um questionamento muito comum que nós, professores, recebemos é com relação à aplicação direta do que se aprende nessa disciplina na área de conhecimento do aluno. Em geral, utilizamos exemplos com dados, com cartas, exemplos mais simples, justamente porque o nosso objetivo é apresentar e explicar a técnica, a metodologia por detrás do problema. E com estes exemplos, é muito mais fácil entendermos, extrairmos essa essência, do que considerarmos exemplos já aplicados, cuja complexidade na aplicação dificultaria o entendimento real da metodologia. Então, por isso que os nossos exemplos são, em geral, bastante genéricos, justamente para que alunos da área da saúde, ou da área de humanas, ou das exatas, consigam acompanhar e aproveitar os conceitos por detrás dos exemplos. E entendendo esse conceito, fica muito mais fácil aplicá-los depois nas áreas específicas que o aluno vai trabalhar. Porque hoje em dia, todas as áreas estão cada vez mais interconectadas. Nós não temos mais o médico trabalhando sozinho, o engenheiro trabalhando sozinho. Todas as áreas são conectadas, formando, na verdade, uma só.
Então, você entender o problema, ainda que não seja aplicado à sua área, vai servir como base para você entender o seu problema dentro da sua área. E de forma mais específica, o nosso curso vai ser separado em 3 grandes blocos. O primeiro relaciona a estatística descritiva, que envolve desde a coleta dos dados, a forma de se coletar essa informação, que nós vamos aprender através dos métodos de amostragem. Coletado esses dados, nós vamos descrevê-los através de análise gráfica, tabelas, medidas resumo. De fato, nós vamos compreender o que estamos vendo, para aí sim propor modelos, analisar esses dados utilizando alguma abordagem, seja ela probabilística ou inferencial. E por isso que na segunda parte vamos estudar probabilidades, que envolve desde o cálculo de probabilidades em si, mas variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade. Essa é talvez a parte mais densa da disciplina, mas ela serve como base para compreendermos a parte inferencial, que é a terceira. E nessa parte inferencial que vamos de fato entender os dados fazendo testes de hipótese, intervalo de confiança e estimando os parâmetros necessários. Visualmente, o que temos é o seguinte: queremos estudar uma população, mas estudar a população de forma específica é muito caro, é demorado e muitas vezes é impossível. Então, o que fazemos? Coletamos uma parcela dessa população, que nós chamamos de amostra. A partir dessa amostra, nós queremos entender a população. Tudo que encontrarmos nessa amostra, esperamos que encontremos na população. Então, quando a gente calcula uma média da amostra, espera-se que a média da população seja muito próxima dessa amostra. Se você faz um gráfico da sua amostra, espera-se que o gráfico da população seja muito próximo dessa amostra. Claro, se essa amostra for representativa. E por isso que a primeira parte do nosso curso vamos entender esse método de amostragem. Em seguida, vamos fazer a análise descritiva dessa amostra. E por que, Eduardo? Porque descrevendo a minha amostra, eu estou, de certa forma, descrevendo a minha população. Eu estou entendendo a minha população a partir da minha amostra. E por fim, vamos fazer inferência. Então é esse o roteiro da nossa disciplina e a partir da próxima aula vamos começar com os assuntos mais específicos.